querendo ser habilitado. Nos conte um pouco como foi o surgimento dessa abordagem, né? Um pouco de Carl Rogers também, depois os princípios dessa teoria, e por fim, do geral para o específico, como é que essa teoria aborda a questão do aconselhamento e da orientação psicológica. Tá ótimo. Então, começar me apresentando, meu nome é Manuel Pereira. Atualmente eu também desenvolvo um trabalho artístico, onde o nome é Chico Flores. Eu sou compositor e artista muito linguagem, né? Como formação, eu fiz psicologia na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e fiz formação de psicólogo e licenciatura em psicologia. Em seguida fiz especialização em gerontologia, que é estudo do envelhecimento humano, já desenvolvendo uma prática clínica na abordagem centrada na pessoa, trabalhando com adulto e idoso. E em seguida eu fui para o mestrado em serviço social, porque eu queria justamente desenvolver uma prática de aconselhamento psicológico, que na abordagem centrada na pessoa, atualmente no Brasil a gente chama de plantão psicológico, em comunidades periféricas da cidade de João Pessoa. Lá eu fiz um trabalho com abrigos de idosos, né, juntando as duas formações, né, tanto a da abordagem como da especialização. E minha pesquisa de mestrado foi sobre professores universitários aposentados, qual o significado da vida após a aposentadoria, né? Então, em termos de aconselhamento psicológico, a gente acabou desenvolvendo. Eu já vim morar aqui, né, em Salvador em 2004, e a gente começou a desenvolver esse trabalho de plantão psicológico em comunidades periféricas pelo curso de formação que a gente organizou na abordagem centrada na pessoa. Então, de 2004 até hoje, a gente vem desenvolvendo essa atividade, né? O Diabases, enquanto instituição, está fazendo 10 anos, mas o curso de formação na abordagem centrada na pessoa já tem 15 anos. Né? A gente está na 15ª turma desse curso. E a dimensão da extensão universitária, né? do Instituto, é justamente essas práticas de aconselhamento psicológico, ou de plantão psicológico em comunidades periféricas. Tanto aconselhamento como psicoterapia e grupos de encontro. A gente faz trabalho nessas três modalidades. Né? A gente já fez em Coutos, trabalhamos em Engenho Velho da Federação, em Lauro de Freitas trabalhamos em Ipitanga, e agora a gente está aqui no STIEP com esse trabalho sendo desenvolvido. Então, meu encanto pela abordagem centrada na pessoa já se deu no início do curso, né? Eu tinha muita identificação com Paulo Freire já, e há um diálogo direto entre o Paulo Freire e o Carl Rogers na dimensão da pedagogia, né? O Rogers vem do serviço social também, por isso meu interesse também pelo serviço social, para discutir. Eu achava que na época o curso de psicologia não discutia tanto o papel do Estado, terceiro setor, mercado, iniciativa privada, enfim. E eu queria estudar um pouco mais de sociologia, de ciências sociais, né? Cheguei a iniciar a graduação em ciências sociais, mas não levei adiante, porque foi paralelo ao mestrado, e dei prioridade ao mestrado. Mas por isso que o mestrado foi em serviço social. Eu queria trabalhar um pouco com a questão social, uma vez que, para mim, o principal problema do país é esse, né? A desigualdade socioeconômica e as questões, né, racial, de gênero, né? A questão da comunidade LGBTI+, né? Então, tudo isso me interessava muito mais do que só ficar repassando teorias psicológicas, né? Então, por isso que eu não fui fazer mestrado em psicologia social. Na época era uma psicologia social mais teórica, não tinha nenhum tipo de articulação com os movimentos sociais lá, enfim. Então, meu interesse pela psicologia humanista surgiu daí, né, justamente porque é uma escola, da terceira força na psicologia, que surge se contrapondo um pouco, né, ao que estava estabelecido na época, né, nas duas outras forças, na psicanálise e no behaviorismo radical,
né? Então a gente está falando aí desse acirramento mesmo na década de 60. Só que antes da década de 60, tanto o Carl Rogers como o Peirce da gestalterapia, o Moreno do psicodrama, eles já vinham desenvolvendo suas escolas, digamos assim, que eram escolas que já se afastavam dessas duas outras matrizes, né, da psicologia. Eles foram ficando sem espaço para publicação de seus materiais, assim, artigos, pesquisas, né? O Rogers, por exemplo, mais especificamente, ele inicia o processo dele com formação em psicanálise, por um lado, e, por outro, ele era um pesquisador, né, dentro do modelo de ciência da época vigente, né, falando da década de 30. Então, ele desenvolve um teste de avaliação de personalidade infantil, até que o primeiro livro dele publicado é o Tratamento Clínico da Criança Problema, né? Na década de 40, 1940, 41, ele começa a se interessar por atendimento com adultos a partir do caso de uma mãe de uma criança que ele teve um insucesso, né? Ele vai dar uma devolutiva para a mãe pergunta se ele faz aconselhamento de adultos. E aí, a partir como todo o material dele de testagem e do tratamento, que era mais sugestivo, era para crianças, ele ficou mais passivo naquele atendimento, mais silencioso. E a partir daí ele começou a perceber que existia um princípio de autorregulação e autodeterminação da própria pessoa no atendimento. Ela retorna e passa a ser a primeira cliente dele em aconselhamento psicológico, né, como para adultos. Ela se torna conhecida como a Ana O da abordagem centrada na pessoa, né, fazendo uma alusão a Ana O, que foi paciente do Breuer e em seguida do Freud, né, quando eles estavam desenvolvendo a psicanálise e via hipnose, né? Bom, nesse exato momento, ele entende que ele está desenvolvendo um aconselhamento que é diferente de todos os aconselhamentos existentes na época, que eram aconselhamentos mais diretivos. Tem um dado histórico que é importante a gente colocar, que na época, o psicólogo não podia denominar o trabalho de atendimento dele de psicoterapia. Era especificamente para os médicos psiquiatras. E o Rogers, então, começa a desenvolver toda uma pesquisa, né, baseada no trabalho dele de aconselhamento, que era como ele podia chamar na época o trabalho. Isso na década de 40, em seguida ele se torna professor universitário, né, Wisconsin, Chicago, e aí ele começa a desenvolver essa pesquisa empírica, e na década de 50 ele se torna presidente da APA, da Associação de Psicologia Norte-Americana, e da Associação de Psicoterapia Norte-Americana. Então ele apresenta todo esse arsenal de pesquisa, né? É interessante lembrar que ele denominava de aconselhamento não diretivo ou método não diretivo nesse período, justamente para fazer uma contraposição ao método até então vigente na época, que era mais diretivo, sugestivo, com base em testes psicológicos. Então ele abandona todo esse viés de poder, né, mais centrado no especialista, que vai intervir no paciente. Ele abandona essa nomenclatura paciente, passa a chamar de cliente, e cria esse método ou aconselhamento chamado de não diretivo, onde esse poder migrava para a pessoa do cliente. Então, o cliente tinha uma autonomia maior para estar, digamos assim, seguindo o seu próprio caminho dentro do processo terapêutico. E não o especialista, por saber mais teoricamente, né, sobre suas técnicas, sabia mais, mas sobre a vida do outro, não. Mas mesmo assim, havia um tratamento sugestivo na época, né? Então, na década de 50, ela apresenta todas essas pesquisas e empreende uma luta para que o psicólogo possa chamar de psicoterapia também os seus
tratamentos mais longos, né? Porque até então o aconselhamento psicológico era como se fosse algo, né, mais curto, mais focal, em instituições, né, como de ensino, algo mais da clínica nesses espaços, mas sempre como aconselhamento. A partir daí ele consegue essa vitória, né, junto com o pessoal da associação, e a gente pôde, então, a partir daí, como psicólogo, chamar o trabalho de psicoterapia também. Em seguida, na Universidade de Chicago, ele fundamenta melhor os princípios dessa abordagem. Ele vai trabalhar basicamente fundado em 3 atitudes que ele vai chamar de atitudes facilitadoras, né, que seria a compreensão empática ou empatia, a autenticidade ou congruência ou genuinidade, são sinônimos, vocês vão encontrar na obra dele. Às vezes ele fala de uma forma, às vezes de outra, né, com essas nomenclaturas. E consideração ou aceitação positiva e incondicional. Então ele formula melhor essas atitudes com uma crença básica na tendência que depois ele vai desenvolver, chamada tendência formativa, e a tendência atualizante, né, que seriam as duas forças que estariam presentes nos organismos. No caso da tendência formativa, em todos os organismos no cosmos, né, tanto nas dimensões orgânicas como inorgânicas, e na experiência humana, né, além dessa experiência organísmica formativa, por conta da consciência e do autoconceito, da ideia de self, ele desenvolve uma outra tendência, que é a tendência atualizante, que é esse self tentando se atualizar frente às milhares de experiências organísmicas que a gente está tendo o tempo inteiro, que estão disponíveis à consciência, mas que são simbolizadas no outro time, digamos assim, pelo self, né, pela ideia de si mesmo. Tem uma diferença entre self e organismo, né? Ele separa isso. Sim, ele vai falar que a experiência organísmica ela é um todo, né? Pensando no holismo mais oriental. Ele também tem algumas experiências na China que influenciaram muito o pensamento dele. Então, a partir desse eu organísmico, vamos chamar assim, é que ele desenvolve esse self, que ele vai chamar de self ideal e self real. Esse self real estaria mais próximo da experiência organísmica, e esse self ideal ele estaria mais distante do processo, seria mais idealizado, e seria esse espaço de... Não entrevistei, daí. Não, tranquilo. E seria esse espaço entre o real e o ideal, seria o que ele chama de incongruência, que gera todo um sofrimento psíquico, né, um desajuste psicológico, que leva a pessoa à busca de ajuda, a psicoterapia. Então, o terapeuta o facilitador seria um mediador entre esse real e esse ideal, e com essas atitudes facilitadoras mais, né, amistosas, se aproximaria desse mundo fenomenológico do outro, tentando compreender como é que se deu esse distanciamento entre o real e o ideal, e que essa distância seja reduzida, né? Que a pessoa possa ter uma vida experimentando um pouco mais de congruência, de autenticidade, seja uma pessoa mais empática, seja uma pessoa que considere mais positivamente a experiência humana, a diversidade. Por isso que o Rogers rima com democracia, com diversidade, etc. Então, nesse período, ele vai até a década de 60 desenvolvendo esse processo da psicoterapia. Depois ele tem uma experiência com pessoas com esquizofrenia, onde ele tem uma certa decepção com esse método, né, que ele desenvolve, mas aí os companheiros de equipe, como o John Kenwood, dá uma revigorada, né, tem o Eugene Gendlin também, que desenvolveu o conceito de experienciação e depois de focalização. Nessa época ele era da equipe do Rogers, e ele fala para o Rogers: chegou o momento de a gente desenvolver mais essa perspectiva da autenticidade, porque se o outro está, né,
ali numa condição de esquizofrenia, apático, sem aliciar nenhum conteúdo a ser compreendido, aceito, a gente precisaria então... Aí ele pergunta para o Roger, está acontecendo algo no seu organismo, na sua experiência nesse momento? Você está diante desse outro? Né? O Roger fala, não, eu estou borbulhando de pensamentos, sentimentos, sensações. E como é para você então dar o pontapé inicial e falar de como você está se sentindo nessa relação? Né? Para, de certa forma, afetar esse outro e para que ele venha para o diálogo. Né? Então, a partir daí, entra toda uma socialização do Rogers com a fenomenologia, com o existencialismo, só vai se dar nesse período, a partir de um estudante de pós-graduação, que era orientando dele, que apresenta o Martin Buber para ele, né? E ele fica encantado com toda a perspectiva dialógica do Martin Buber e política também. Né? Vou lembrar que o Martin Buber propunha, né, dentro de uma vivência judaica, um Estado binacional, né, entre palestinos e judeus. E aí, na década de 60, que esses psicólogos de todas essas escolas não alinhadas com a psicanálise e a psicologia e o behaviorismo radical, eles se alinham e criam uma associação chamada Associação de Psicologia Humanista, e cria uma revista de mesmo nome, Revista de Psicologia Humanista, para poder publicar o material de pesquisa desenvolvido até então, que eles estavam sendo boicotados tanto pelas revistas de psicanálise quanto pelas revistas de behaviorismo radical. Né? Então você tem essa associação, aí você tem o Rollo May, você tem o Maslow, o Carl Rogers, e essa galera se reúne na década de 60. E aí, década de 60, né, vem em seguida 68 e tudo que acontece no mundo e tal. Então, a psicologia humanista, enquanto movimento, ela não é uma escola, é um movimento congregador de várias escolas que se opunham, na época, à psicanálise e ao behaviorismo. Não sei se está ficando claro. Então, seguindo, é nesse momento... Então, que o Rogers, além do aconselhamento psicológico, ele vai diferenciar o aconselhamento psicológico da psicoterapia, depois que ele passa a desenvolver mais a psicoterapia. Né? Então, o primeiro livro dele, depois desse da Criança Problema, que ele ainda estava numa matriz mais psicanalítica, ele vai desenvolver um livro chamado Psicoterapia e Consulta Psicológica. E nesse livro ele vai justamente fazer essa diferenciação do que seria uma consulta psicológica e um aconselhamento de uma psicoterapia. Então ele vai dizer que o aconselhamento, entrando mais no foco do nosso, né, da vinda de vocês aqui, né? O aconselhamento ele seria esse momento inicial para acolher o sofrimento da pessoa e, após essa clarificação, junto com ela, construir as possibilidades de enfrentamento dessas dificuldades. Então, eu diria que hoje, a rigor, o que a gente chama de aconselhamento psicológico, e que as universidades continuam mantendo esse nome nas disciplinas, por exemplo, ou no interesse do conteúdo, fazendo uma atualização desse processo, no caso da abordagem centrada, a gente entende que seriam as entrevistas iniciais antes de um processo que pode se transformar em processo de psicoterapia. Então, entrevista inicial, tem um livro muito bom do Alfred Benjamin, chamado A Entrevista de Ajuda. E nesse livro ele vai justamente falar de todos os princípios de uma entrevista de ajuda, que seria o aconselhamento psicológico, dentro de uma perspectiva da abordagem centrada, que continua numa perspectiva não diretiva, ou seja, a pessoa sabe mais sobre ela do que a gente. E a gente precisa facilitar para que ela possa comunicar dentro das possibilidades dela, da vontade dela, do tempo dela, comunicar essas dificuldades. A partir daí a gente cria, junto com ela,
as possibilidades de enfrentamento dessas situações. Em sendo algo mais complexo, em termos de funcionamento da personalidade, ou algo mais que leve um pouco mais de tempo, isso migraria de um processo de aconselhamento para um processo de psicoterapia. Então, o Rogers, ele é, por definição minha, um mediador, um facilitador, um criador de clima, de atmosfera favorável ao encontro, favorável à relação. Então, os processos centrados, quer sejam aconselhamento, quer seja psicoterapia, quer seja grupos de encontro, para ele é importante que se inicie com um processo de simpatia, de distensionamento, então a gente não tem interesse em gerar um receio no outro, ou uma tensão, porque nós somos ou profissional. Então ele não está interessado nessa fachada do psicólogo, né? Ele está interessado que o psicólogo, né, ao invés de estar nesse exercício dessa fachada, seja uma pessoa permeável, afetuosa, né, que possa acolher esse outro dentro das especificidades do momento dele, do que ele está experimentando, né, e a partir daí criar com ele um vínculo de ajuda, né, e a ideia é que esse vínculo seja o mais horizontal possível, para que a gente possa ir passando dessa aceitação incondicional e dessa empatia para movimentos terapêuticos mais intensos. Então, é nesse processo de interação que a gente vai chegando a uma liberdade experiencial maior com esse cliente e ele conosco. Depois ele revisa esse nome cliente também, ele não gosta, simplesmente ele propõe uma psicoterapia de pessoa para pessoa, nesse sentido fenomenológico, né, e existencial. Então a ética humanista, que é como eu considero a abordagem central na pessoa, é simplesmente uma ética, é um convite ético, não é um tratamento técnico, é um convite ético, né, que tem seus fundamentos teóricos, tem seus fundamentos filosóficos, mas ele aponta muito mais uma direção do que um modelo para ser repetido, replicado por quem aprende, né? Então ele está interessado em pessoas vivas, em pessoas que exercitem mais sua autenticidade, né? E por fim, para concluir essa parte do histórico da abordagem centrada e da psicologia humanista, né, e dessa transformação do aconselhamento em psicoterapia, ele se interessa por educação e por grupos. Então a gente já está falando aí década de 70, que é quando ele vem no Brasil. Nesse período ele já teria publicado o Tornar-se Pessoa, o Grupos de Encontro, o Sobre o Poder Pessoal, que é um livro importantíssimo, que é sobre as práticas culturais da abordagem. Então ele propõe que essa ética que até então estava sendo vivida nas relações terapêuticas, seja como aconselhamento, seja como psicoterapia, possa ser vivida como nos grupos, nos processos da escola, e a partir disso, bom dia. A partir disso, ele vai se preocupar com a paz mundial, né? Então, ele tem uma inserção política direta, de ação direta. Ele vai para a África do Sul, em pleno apartheid, vem no Brasil, em plena ditadura militar, vai na ex-União Soviética, né, que estava vivendo já o princípio da perestroika, né, da abertura com Mikhail Gorbachev, vai na Irlanda do Norte trabalhar com católicos e protestantes. Então ele foi fazendo grupos de encontro em todos esses países, o que resultou numa indicação para o Prêmio Nobel da Paz para ele em 1987, mas lamentavelmente chegou 2 dias após a sua morte, né, a notícia da indicação. E por fim ele entra numa relação mais
direta também no seu próprio país, né? Em termos políticos, a gente estava vivendo Guerra Fria, né? Então ele junta a cúpula do Partido Republicano e Democrata e tenta fazer grupos de encontro, né? Falar com essa galera que se eles falassem mais de si, da sua pessoalidade, talvez eles criassem um clima mais favorável para trabalhar com questões mais complexas, né? Se ele tivesse esse nível de pessoalidade. Então, eu acho que em termos panorâmicos é isso, né? Em termos de aconselhamento, né? Também é esse processo que eu trouxe para vocês. Esse seria uma pergunta. Os princípios que você trouxe, né? Da congruência, da empatia e da parte condicional, da situação condicional, permanece na obra dele sempre assim? Sim, permanece. Inclusive, nós aqui da Bahia, a gente está desenvolvendo um pouco que talvez pudesse ser chamado uma quarta atitude facilitadora ou princípio, né? Eu fiquei muito impactado com o impacto do Buber na obra do Rogers, ou no próprio Rogers, né? E eu acho que isso precisaria ter desdobramentos que não foi possível para ele, né? Pelo próprio tempo de vida. Então, a gente está chamando essa quarta atitude facilitadora de mutualidade. Seria uma completa pessoalidade e mutualidade no processo de cuidado. Então, seria para as etapas mais desenvolvidas dessas relações éticas terapêuticas, seria o estágio mais desenvolvido dessa relação, seria a própria dissolução da relação, onde essas pessoas passariam de um processo grupal, dual, no caso da psicoterapia, para um processo comunitário. Então, seria a reinauguração da vivência comunitária com pessoas reais, né? Então, a partir de um processo, seja de psicoterapia, individual, de grupos de encontro, a gente almejaria transcender desse processo, né, de forma imanente, claro, também, de um processo, de uma relação profissional, digamos assim, para uma relação comunitária, pessoal, né? Seria a própria dissolução da identidade do psicólogo, né? Seria o fim da nossa profissão, que é o que nós todos almejamos. Estaríamos numa convivência social e comunitária muito mais interessante do que a que temos hoje. E isso só reforçaria os princípios da diversidade, da vivência multicultural e, principalmente, né, de uma democracia participativa. A gente sairia desse engodo da democracia representativa, que a gente sabe que serve ao capital econômico, aos bancos, né, e que fica todo mundo meio mambembe aí, achando que está elegendo, ou que não está elegendo, ou que está sendo empichado, né? Mas isso quem determina é o poder econômico, e a gente sabe que o Estado brasileiro está nessa guerra aí, né? A quem servir, né? Uma tensão constante ao poder econômico e à elite do país, ou à população de 210 milhões de habitantes. Então, a abordagem central na pessoa, e o Rogers entra, né, diretamente nesse processo. Alguns centrados no Brasil não encaram essa questão política de poder, né? Não encaram isso, não é generalizado que os centrados, mas aqui na Bahia e a gente aqui no Diabase tem esse engajamento, tem essa localização política, social, econômica, de questionamento dessa estrutura como ela está sendo. Uma última questão, você traz o aconselhamento como entrevista inicial, né? Que pode ou não se desdobrar na psicoterapia, mas para o cliente, no caso, né, a entrevista ela teve frutos, teve resultado, ou foi importante. Se ele, digamos que ele tem a entrevista, só que ele não inicia, não vai para a psicoterapia, ficaria só aqui, desistiu, sei lá. Não, às vezes a própria clareza dele no processo das entrevistas iniciais dá a entender que já está tudo ok, que ele já resolveu o que estaria sendo uma queixa ou uma dificuldade. Então é importante que nós
tenhamos esse respeito. É ético da nossa parte não querer gerar uma demanda para a psicoterapia ou que o outro aprofunde ou vá adiante, né? Então, às vezes, no aconselhamento psicológico, ou seja, nas entrevistas iniciais, a pessoa se dá por satisfeita, assim. Então, é todo um processo de clarificação e reconhecimento. Quando a gente entende que é algo mais complexo, a gente também clarifica com ele, dá um feedback, mas a decisão de continuar e entrar no processo de psicoterapia é dele. Ele pode também, mesmo sendo algo mais complexo, que requeriria um tempo maior de processo, ele também não permanecer, né? Seja inclusive pelo próprio terapeuta, assim, de não ter gerado um vínculo ou coisa do tipo, né? Então, ele tem algum número de sessões específicas do tempo? Esse processo que a gente faz comunitariamente aqui em Salvador, a gente coloca que uma média de 3 entrevistas seria suficiente para caracterizar se seria só mesmo esse processo do aconselhamento psicológico ou da psicoterapia, né? E é interessante a gente ter experiências em alguns bairros periféricos aqui da cidade, e o que tem aparecido é o seguinte: as pessoas às vezes vivem o processo de aconselhamento, né? Vão até a terceira entrevista e tal, se sentem mais tranquilas, melhores e tal, e dá por encerrado, mas depois, 2, 3 meses, elas querem novamente fazer parte daquele processo, porque aconteceram outras coisas na vida. Então, para a gente é muito mais importante garantir um lugar de acolhimento, de escuta, de suporte para emergências subjetivas, né? Porque a gente está sem permeabilidade no tecido social, a gente está com o tecido social extremamente esgaço, né? Então, a gente tem muito mais interesse em estar se expondo para acolher a pessoa no que ela está demandando do que necessariamente criando práticas específicas para que essas pessoas se submetam, entende? Então, é muito variável esse processo. Tá bom? Eu agradeço também. Valeu. Valeu, cara. Valeu. Boa sorte lá no trabalho. Se quiserem ficar mais um tempo.